Fala galera, como é que vocês estão? João Pedro Barreto aqui, trabalho com marketing para os Estados Unidos. Hoje a gente tá aqui no País de Gales, né? Eu e a Alice estamos morando aqui pelos últimos 9 meses já. E eu vou ali na academia tomar um café enquanto a gente conversa sobre esse assunto que você viu aí na thumb do vídeo. Então, para você que tem vontade, né, de trabalhar remoto, ter um emprego pro exterior, não necessariamente às vezes trabalhar e viajar. Às vezes você pode querer continuar morando na cidade que você tá, continuar morando na casa que você tá, só que você tem vontade de trabalhar pro exterior. E, enfim, não sabe exatamente como fazer isso. Hoje eu vou trazer 5 dicas para entrevista. Eu sei que é um momento que muitas vezes as pessoas ficam com receio, né? Porque essa entrevista pode ser em inglês e a gente fica com aquele medo. Será que o nosso inglês é suficiente ou será que não é? Bom, para contextualizar, né, eu tenho trabalhado com isso, com realmente recrutando pessoas para trabalhar para o exterior, já tem mais ou menos uns 7 meses. Que eu trabalho para o exterior mesmo já tem mais de 4 anos. Mas que eu comecei a recrutar tem mais ou menos 7 meses. E assim, o que eu posso dizer é que a maioria das pessoas não vai se sentir confiante com o inglês dela, mas provavelmente você vai ter o inglês suficiente, sim, para aplicar para essas vagas. Porque realmente, assim, a gente tem um receio, né, quando a gente está aplicando para essas vagas e dá um medo do inglês não ser suficiente. Só que a gente geralmente eleva a barra muito alto. Então, assim, você sempre vai achar que o seu inglês não é suficiente. Em resumo, essa é a ideia. Só que na prática, quando você vai comparar com outros candidatos, e eu posso falar isso porque eu já entrevistei, sei lá, centenas de pessoas nesses últimos meses, você vê que realmente, apesar do inglês não ser um inglês nativo, e nunca vai ser, a gente não nasceu nos Estados Unidos, geralmente, se você estudou um pouco, já consegue conversar ali, já está aplicando para essas vagas, provavelmente seu inglês é suficiente. Não é esse o maior motivo de reprovação dos candidatos que eu tenho entrevistado para as vagas, tá bom? Então, assim, esse é o primeiro ponto, mas vamos conversar ali sobre 5 dicas para você realmente ser aprovado nessas entrevistas. Tô chegando aqui agora na academia barra cafeteria. Na verdade, é uma academia que tem um café. Vou sentar lá pra gente tomar um café junto e conversar um pouco mais sobre isso. E se você quiser realmente, né, trabalhar pro exterior, ter um salário em dólar e tudo mais, e quiser ir além dessas dicas, lembra também que tem o curso aqui, né, Seu Primeiro Salário em Dólar, basicamente um curso que eu criei, onde eu mostro o passo a passo para como você pode aplicar para essas vagas, preparar o seu LinkedIn também, né, para os recrutadores visualizarem seu perfil e te chamarem para as entrevistas. E no final também, como que você pode ser aprovado nas entrevistas. Enfim, é isso. Bora tomar um café ali? Bom, gente, chegamos aqui na cafeteria e preparei aqui algumas notas, vou lendo aqui enquanto a gente toma um cafezinho junto, beleza? Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é uma coisa que eu acho um pouco óbvia, mas assim, eu acho que tem faltado bastante, que é muito óbvio, tá? Mas se você tá indo para uma entrevista online e tudo mais, a câmera do seu celular, do seu computador, tem que estar ligada. Então você também tem que se preocupar ali como que você vai estar vestido, como é que vai estar a iluminação. Não é que essas coisas assim vão ser determinantes se você vai ou não ser aprovado num processo seletivo, mas assim, a aparência importa, né? Você não vai para um processo seletivo pessoalmente, usando qualquer roupa, usando, sei lá, parecendo que você acabou de acordar, esse tipo de coisa. Então assim, online é a mesma coisa. Fica um pouco esquisito você ir para essas entrevistas, realmente encontrando ali com o recrutador, conversando sobre uma coisa profissional, às vezes utilizando um pijama, ou então, sei lá, deitado na cama. Então lembra, sua câmera vai estar ligada. Tem que estar ligada, esse é o primeiro ponto. Eu já entrei também em entrevistas que a pessoa não sabia que tinha que ligar a câmera. Enfim, testa antes a câmera, garante que está funcionando, dá uma olhada se a iluminação tá legal, se a sua roupa tá bacana, porque assim, são coisas pequenas, mas que importam, beleza? Próximo ponto, o seu ambiente importa. Então, se você já vai estar com a câmera ligada, lembra também de não fazer o que eu tô fazendo aqui, que é fazer entrevista numa cafeteria, por exemplo. Porque, assim, vai ter mais barulho. Aqui acho que o som tá até ok, né? Eu espero que esteja o som bom pra vocês. Mas, assim, por que você vai fazer uma entrevista de trabalho numa cafeteria, às vezes dentro do carro? O que tem de gente que faz entrevista de dentro do carro, assim, é impressionante. Isso virou muito comum. Eu entendo que o carro, acho que tem um isolamento bacana, às vezes a pessoa não tem um espaço próprio pra isso, mas assim, se você vai estar trabalhando online, você vai ter que ter um espaço próprio pra isso. Então, já se prepara, porque vale a pena você entrar pra uma entrevista já, assim, como eu disse, né, com uma iluminação boa, bem vestido, num ambiente silencioso, num ambiente de trabalho, sabe? Você vê que a pessoa entrou ali e ela já estava sentada, sei lá, numa cadeira que parece de trabalho, num ambiente que parece de trabalho. Você dá valor para essas coisas, não tem como não dar, porque no dia a dia é dali que a pessoa vai estar trabalhando. Então, se a pessoa já entra pelo celular, dentro do carro, um barulhão lá fora,
fica mais complicado de você realmente conseguir prestar atenção nas qualificações dessa pessoa, né? Então, assim, a câmera vai estar ligada e lembre também que o ambiente que você tá importa. Outra coisa que eu comentei aqui agora já, né, é o seu celular. Assim, não entre pelo celular. Você vai estar trabalhando, às vezes, como desenvolvedor, então num ambiente, sei lá, como vendedor, ou então na área de marketing também, né? São profissões muito comuns aí para trabalhar para fora. Então, assim, você não vai fazer isso no dia a dia pelo celular. Então também não faça isso, não faça entrevista pelo celular. Isso importa. Porque pode ser que o recrutador, por exemplo, peça para você compartilhar a sua tela, para vocês fazerem algum teste rápido ali. Às vezes, algum teste no Excel, algum teste de programação, ou então, às vezes, algum teste só para ver se o seu computador é bom também. Às vezes, a gente tem um computador que a gente usa em casa, né, para uso pessoal mesmo, e quando você vai começar a trabalhar para o exterior, você vê que você precisava de alguma coisa alguma máquina que fosse mais rápida, alguma máquina que você consegue compartilhar a tela, que você consegue realmente ser mais produtivo ali, e isso pode ser uma coisa que é testada durante a entrevista. Se você tiver com o seu celular, não vai ter como você fazer esse teste e provavelmente você já vai ser reprovado naquele momento, beleza? Então assim, lembra, não entra pelo celular, entra pelo computador. Outra coisa, né? Teste a sua internet, seu microfone, seus equipamentos antes de entrar na entrevista. O que tem de gente que atrasa e que acaba agarrando ali no começo da entrevista porque tá com a internet ruim, não viu, a câmera não funciona, o microfone não funciona. Gente, é básico. Se você vai ter uma entrevista de tarde, de manhã, você já devia estar testando isso. Por quê? Vai chegar ali em cima da hora, você vai atrasar o recrutador, às vezes ele tem uma entrevista em cima da outra, então você já perde o tempo da sua entrevista, você não vai conseguir se explicar direito. Então, assim, realmente, garantir que você tem uma internet que funciona, uma câmera que funciona, um microfone que funciona, são coisas básicas, mas que, enfim, têm sido muito ignoradas recentemente. Outra coisa, claro, né, gente? Lê sobre a vaga e sobre a empresa que você está entrando. Não faz parecer que você está aplicando para... Tudo bem, tá? Aplicar para várias vagas ao mesmo tempo e participar de vários processos é normal, todo mundo sabe, todo mundo faz isso e não tem problema. A questão é você não ler o mínimo sobre a vaga e sobre a empresa antes de você ir para um processo seletivo. Porque realmente, assim, vão ter coisas que... Uma coisa que é normal, né? Uma pergunta que é normal durante os processos seletivos é perguntar assim: você leu sobre a empresa, você se preparou, me conta um pouquinho sobre a empresa, me conta um pouquinho aqui se você acha que você se encaixa com essa vaga ou não. E para você não ficar só falando coisas genéricas, é legal que você tenha gastado ali que seja 5 ou 10 minutos pesquisando sobre a vaga, pesquisando sobre a empresa, coisa simples, sabe? Entra no site, entra nas redes sociais, entra no LinkedIn, dá uma olhada sobre a vaga que você está aplicando, para você não chegar lá na hora e acabar pagando um mico, né? Eu tenho vários casos, assim, que eu sei lá, trabalho realmente para uma empresa dos Estados Unidos, claramente é dos Estados Unidos, e aí quando você entra na entrevista, a pessoa vem perguntando coisas assim, é presencial, onde que é? Eu tenho que ir até o escritório? Gente, claramente, assim, tudo bem, todas as perguntas são válidas e pode ser que tenha deixado alguma margem para dúvida, mas assim, tem umas coisas que são meio mais ou menos óbvias, vai. Tá bem claro se você olhar no site, por exemplo, que a gente só atua nos Estados Unidos, que a gente realmente só tem trabalhos remotos, não tem nada presencial. Mas enfim, tudo bem, eu aceito todo tipo de pergunta, não tem problema, mas tenta se preparar ao mínimo, porque mostra que você se preparou, né? Mostra que você tá pelo menos ali se dedicando um pouquinho para entrar para aquela vaga. Bom, antes da próxima dica, deixa eu tomar meu café aqui, né? Peraí. Bom, então já foram 5 dicas, eu vou dar uma sexta e última dica aqui também, que essa aqui realmente eu acho que é fundamental, principalmente para quem não fala inglês com tanta confiança ainda. Então, se você está aplicando para essas vagas e já sabe que a entrevista provavelmente vai ser em inglês, existem algumas perguntas que são comumente perguntadas em entrevistas. E assim, eu posso te passar algumas aqui agora, enfim, no nosso curso, né, no seu primeiro salário em dólar, a gente tem isso tudo destrinchado lá, mas você consegue descobrir também, vai? Com um pouco de boa vontade, um pouco de pesquisa no Google, no ChatGPT, você consegue pesquisar aí quais são as perguntas mais recorrentes em entrevistas. E assim, se você se preparar para elas, se você conseguir realmente planejar uma resposta para cada uma dessas perguntas, não são muitas, tá? São assim, 5, 6, talvez 7 perguntas que são super recorrentes. Se você estiver preparado, a chance de você conseguir responder com tranquilidade, mesmo não sendo, às vezes, em português, mesmo sendo em inglês, você já vai ter muito mais tranquilidade, muito mais confiança para responder. Então, por exemplo, quer ver uma pergunta que é super comum? Eu não gosto dessa pergunta pessoalmente, tá? Mas, enfim, todo recrutador aí, eu não, mas todos os recrutadores aí acabam perguntando ela, que é coisa tipo assim: quais são as suas qualidades? Me fale 3 qualidades suas, me fale 3 defeitos seus. Ou então, pergunta também como é que foi seu último emprego, né? Por que você deixou o seu último emprego? A pessoa quer saber se você foi demitido, se você fez alguma coisa errada, né? Enfim, esse tipo de pergunta é muito recorrente.
tem que ter uma resposta na ponta da língua, não dá pra você deixar ali e inventar de supetão ali na hora, enfim, na frente do recrutador você vai acabar se embananando. Beleza? Então, toma cuidado com isso. São dicas bobas e simples, mas assim, que no final das contas fazem a diferença. Se você tá bem preparado para uma entrevista, a chance de você realmente conseguir ser aprovado para a próxima fase é muito maior. E assim, a entrevista, gente, a gente fica com medo, mas ela não é um bicho de 7 cabeças. A pessoa só quer saber se você é uma pessoa que tem uma experiência na área que ela tá buscando, e também se você vai ser uma pessoa que vai agregar ali para a empresa, que você não vai ser uma pessoa que às vezes só tá pulando de galho em galho, né? É muito comum os currículos que tem assim, sei lá, a pessoa trabalha 2 meses numa empresa, 2 meses em outra, 2 meses em outra, 2 meses... Você vê essa pessoa, não sei o que ela tá querendo com a vida, né? Ela realmente vai me dar mais trabalho do que realmente ajudar a empresa. Então, assim, pega essas dicas, anota uma por uma, revisa isso antes de você ir para a próxima entrevista. E se você quiser também a parte 2 desse vídeo, a gente pode também trazer aqui mais algumas dicas nesse sentido. Fechou? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, deixa suas dúvidas aqui embaixo, se inscreve no canal. Um abração e até a próxima.